E aí, galera? Caldeirão no ar. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num mistério da natureza que vai explodir a sua mente. Presta atenção nisso aqui. Existe uma cobra, cujo veneno é considerado o mais potente já registrado pela ciência. Uma única mordida poderia, em teoria, matar dezenas de seres humanos. E ainda assim, quase ninguém morre por causa dela. Hoje você vai conhecer o taipan do interior, a cobra mais venenosa do planeta e, paradoxalmente, uma das menos letais para humanos. A potência pura e simples de um veneno não conta a história toda. As fatalidades humanas causadas por ela são absurdamente raras, quase zero. Essa história nos ensina uma lição poderosa sobre medo e realidade. A história dessa cobra, a taipan do interior, é a jornada perfeita para entender que o perigo real não se mede apenas em um laboratório. Ele é uma combinação de fatores, onde o animal vive, como ele se comporta e, claro, a nossa própria capacidade de resposta. Vem comigo nessa, porque a viagem de hoje é daquelas que mudam a nossa forma de ver o mundo. Segura aí. Conheça a lenda. Então, vamos direto ao ponto. Quem é essa superestrela do mundo das serpentes? O nome dela é Taipan do interior. Em inglês, o pessoal chama de Inland Taipan. Essa máquina de veneno mora lá do outro lado do mundo, na Austrália. Mas não pense que você vai encontrá-la passeando pelas praias de Sydney ou perto das grandes cidades. Nada disso. O território dela é o coração selvagem e isolado do país, o famoso Outback australiano. São regiões desérticas, lugares áridos e rachados pelo sol, onde a vida é dura e pouquíssimas pessoas se aventuram a viver. É um cenário de filme de faroeste, só que com uma das criaturas mais fascinantes do planeta. Visualmente, ela não é uma cobra que grita perigo. Não tem aquelas cores vibrantes e chamativas de outras espécies venenosas. Pelo contrário, a taipan do interior é a rainha da discrição. Seu corpo é esguio e elegante, e suas escamas têm tons que vão do marrom escuro ao amarelado, dependendo da estação do ano. Essa paleta de cores é a sua camuflagem perfeita. Ela se mistura de forma inacreditável com o solo argiloso e as pedras do deserto. É uma especialista em desaparecer na paisagem, uma ninja do mundo natural. Sua aparência é funcional, feita para caçar sem ser vista, e principalmente para evitar predadores. O comportamento dela reforça ainda mais essa natureza reservada. A taipan do interior é uma cobra tímida, quase reclusa. Ela não é agressiva por natureza e não procura confusão. É a combinação perfeita para uma vida de isolamento. Agora vamos falar do que realmente colocou a taipan do interior no mapa: o seu veneno. Galera, aqui a ciência não brinca. O veneno dessa cobra é, de longe, o mais tóxico já testado entre todas as serpentes terrestres do nosso planeta. Para medir a potência de um veneno, os cientistas usam uma medida chamada LD50. Quanto menor o número, mais potente. E o da taipan do interior tem o menor número de todos. Apenas uma picada pode liberar veneno suficiente para, teoricamente, matar mais de 100 homens adultos. É um poder surreal. Mas o que esse veneno faz no corpo? Imagine um coquetel complexo e devastador. É exatamente isso. Uma mistura de toxinas que atacam o corpo em várias frentes ao mesmo tempo. A principal delas é uma neurotoxina poderosíssima, que age como um bloqueador de sinais entre o cérebro e os músculos. O resultado: paralisia. E o alvo mais crítico são os músculos responsáveis pela respiração. Em pouco tempo, a vítima simplesmente não consegue mais respirar. E não para por aí. Além de atacar o sistema nervoso, o veneno também contém uma enzima que bagunça completamente a coagulação do sangue. Provoca hemorragias internas generalizadas, fazendo com que o sangue perca a capacidade de coagular. Isso causa danos massivos aos órgãos e acelera o colapso do organismo. É uma estratégia de ataque total,
que garante que a presa não tenha chance de escapar. É a eficiência levada ao extremo. Então, quando a gente fala que o veneno é o mais potente, não é exagero, não é força de expressão. É um fato científico. É uma combinação de toxinas que ataca o sistema nervoso, o sistema circulatório e os músculos de uma só vez. Para uma presa pequena, o efeito é quase instantâneo. Para um ser humano, sem o tratamento médico imediato, o resultado seria catastrófico e fatal em um tempo muito curto. A Taipan do interior carrega, literalmente, uma arma química de destruição em massa, calibrada por milhões de anos de evolução. É assustador e fascinante ao mesmo tempo. Na escala da química, o Taipan do interior está no topo absoluto, mas potência não é sinônimo de perigo real. A gente já viu que o veneno é uma bomba, mas a história não acaba na química. A forma como essa cobra aplica sua arma é igualmente impressionante. É uma aula de eficiência. Desenvolveu um método de caça que minimiza os riscos para ela mesma. Quando ela ataca, não é uma única picada lenta. É uma série de botes extremamente rápidos e precisos, quase como uma máquina de costura. Ela ataca, injeta o veneno e recua imediatamente. Em uma fração de segundo, pode dar múltiplos botes, garantindo uma dose maciça de toxina. É um ataque cirúrgico de bater e correr. Sua presa principal são pequenos mamíferos, como ratos do deserto. Ao atacar e recuar, evita qualquer chance de retaliação. Suas presas são relativamente curtas, mas eficientes para injetar nos tecidos superficiais. Como o veneno é incrivelmente potente, não precisa ser injetado profundamente. O sistema de entrega é de altíssima pressão, quase como uma injeção hipodérmica. Tudo nela foi otimizado para entregar a dose mais letal no menor tempo possível, com máxima segurança para si mesma. A fortaleza da solidão. Por que ninguém vê essa cobra? Outro fator gigantesco nessa equação de risco é a geografia. É o famoso onde. Onde vive a Taipan do interior. Ela é uma especialista em isolamento. Seu habitat são as planícies de argila rachada das regiões semiáridas do centro-leste da Austrália. Pensa num lugar remoto. Agora multiplica por 10. São áreas com densidade populacional praticamente nula. Não tem cidade, não tem vila, não tem nem estradinha de terra direito. É o coração vazio e pulsante do continente australiano, onde a natureza dita as regras e o ser humano é visitante raro. A vida nessas regiões é cíclica e depende das chuvas. Na seca, a terra racha e a vida parece desaparecer. A Taipan se esconde em fendas profundas. Quando as chuvas vêm, a vida explode. A vegetação cresce e vem uma explosão na população de ratos de pelo comprido. É nesse momento que a Taipan sai para caçar. Mas mesmo assim, o ambiente continua extremamente isolado. Os únicos humanos que poderiam cruzar seu caminho são biólogos, pesquisadores e fazendeiros de propriedades remotas. Essa distância física é a maior barreira de segurança. É simples. Se as pessoas não estão lá, elas não podem ser picadas. A maioria dos australianos vive na costa. Sydney, Melbourne, Brisbane, a milhares de quilômetros do território da Taipan. Apesar de ser a mais venenosa, não lidera as estatísticas de acidentes. Foi descrita no fim do século XIX, sumiu por quase 90 anos e só foi redescoberta em 1972. Ela vive em sua fortaleza de solidão, um reino onde seu poder letal é usado apenas para o propósito que a natureza lhe deu. A verdade sobre o comportamento da Taipan. A gente já sabe onde ela mora, já sabe o que ela come. Agora vamos falar sobre como ela se comporta quando o improvável acontece. Um encontro com um ser humano. Esqueça as imagens de filmes de terror com cobras perseguindo pessoas. A realidade da Taipan do interior é o exato oposto. Primeiro instinto, evitar o confronto a todo custo. Segundo instinto, evitar o confronto a todo custo. Terceiro instinto, evitar o confronto a todo custo. Ela não é uma brigona.
É uma pacifista que carrega uma arma nuclear. Se uma pessoa se aproxima, a reação mais comum é ficar completamente imóvel, confiando na camuflagem. Se a pessoa insiste, a próxima etapa é a fuga para a toca mais próxima. Ela não tem interesse em medir forças. Para ela, humano é ameaça. A melhor defesa é não ser visto ou escapar rápido. Então, quando uma picada acontece? Quase exclusivamente em defesa extrema. Quando é pisada, quando tentam capturá-la ou quando é encurralada. Nesses momentos, sem rota, ela usa a última linha de defesa, a picada. Mesmo assim, quem trabalha com ela descreve um animal surpreendentemente calmo em cativeiro. Sua fama vem da química do veneno, não do temperamento. Comportamento e instinto definem o risco real. O antídoto milagroso. A arma secreta contra o perigo beleza. Já juntamos quase todas as peças. A Taipan é reclusa, tímida, vive longe e só ataca em último caso. Mas e se o azar acontecer? E se alguém, por acidente extremo, for picado? Entra em cena o fator decisivo, a ciência médica. A Austrália desenvolveu um dos sistemas mais avançados do mundo para tratar picadas. Existe um soro específico e altamente eficaz para o veneno da Taipan do interior. Uma maravilha da medicina. Ele é produzido a partir do próprio veneno. De forma simplificada, pequenas doses são injetadas em cavalos, que produzem anticorpos para neutralizar as toxinas. Esses anticorpos são purificados e viram o soro que salva vidas. Com tratamento a tempo, o antídoto neutraliza as toxinas antes de danos irreversíveis. É uma corrida contra o tempo, mas com o sistema de saúde e a eficácia do soro, as chances de sobrevivência são altíssimas. Graças ao comportamento recluso e ao tratamento eficaz, o número de mortes registradas é praticamente zero. Casos tratados adequadamente resultaram em sobrevivência. Os casos potencialmente fatais são antigos, de antes do antídoto ou sem acesso a hospitais. Hoje, em 2025, uma picada é gravíssima, mas não é sentença de morte. O medo cego nos paralisa, mas a ciência nos dá ferramentas. A existência do antídoto transforma um veneno apocalíptico em um problema tratável, o nosso escudo. No fim, a interação entre o poder da natureza e a engenhosidade humana define o verdadeiro nível de perigo. A Taipan do interior é o exemplo perfeito disso. Potência x perigo real. Chegamos ao final da nossa jornada, galera. E o que a gente aprendeu com a incrível história da Taipan do interior? A grande lição: potência não é a mesma coisa que perigo. É um conceito simples, mas que muda tudo. A Taipan do interior tem sim o veneno mais potente do mundo, em um tubo de ensaio. A química é indiscutível, mas o perigo real é uma equação com muitas outras variáveis. Onde o animal vive? Como ele se comporta? Ele busca o confronto ou foge dele? Existe tratamento? Somando tudo isso, a imagem muda completamente. Um animal magnífico, caçadora especializada, tímida, em um dos lugares mais remotos do planeta. Seu superveneno é uma ferramenta para garantir o jantar, não para atacar humanos. Ser raramente encontrada e evitar contato a todo custo a torna, na prática, de baixo risco para pessoas. O verdadeiro perigo vem da combinação de toxicidade, frequência de encontros e agressividade. E lembre-se, nunca se deve mexer com uma cobra. Respeito e distância. Troque o pânico pelo respeito e o medo irracional pelo conhecimento. No próximo episódio, a cobra marrom oriental, menos potente, mas muito mais presente, responsável por mais mortes na Austrália. Segura a curiosidade que a gente já volta. Valeu, galera! É o Caldeirão.